Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Quero nesta feita também, nessa oportunidade, estar parabenizando a todas as mamães aqui presentes, também as que estão em suas casas. Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa vos capacitar nesta árdua tarefa, nesta difícil missão de criar, educar, conduzir os filhos e ser um exemplo dentro das suas casas. Que Deus possa os abençoar poderosamente. Meus irmãos, nós estamos neste culto, em um culto, vamos dizer assim, uma ocasião especial, pois hoje se comemora o Dia das Mães, hoje também é o culto missionário. Enfim, nós temos grandes motivos para podermos estar aqui na casa do Senhor nesta noite, motivo para agradecer a Deus, bendizer ao Senhor, louvar a Ele por tudo quanto Ele tem nos feito, por tudo quanto Ele já tem nos dado, em especial pela oportunidade de nesta noite nós podermos estar aqui na presença dEle, cultuando a Ele, adorando a Ele, louvando a Ele, ouvindo o Senhor falar conosco através dos louvores que já foram entoados, através de todo o andamento deste culto. E eu posso dizer com toda a certeza, com toda a convicção nesta noite, que o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aonde você está, mesmo que você esteja na sua casa, mesmo que você esteja, quem sabe, até mesmo num leito de um hospital, quem sabe em algum lugar onde você esteja passando por alguma situação difícil, eu posso lhe dizer e lhe garantir que o Senhor está contigo aí, porque Ele tem nos prometido que se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, Ele estaria conosco ali. E eu creio que o Senhor nesta noite, Ele se faz presente aqui neste lugar, Ele se faz presente aí na sua casa, onde você estiver. Se você estiver em uma comunhão com Ele, tenha certeza que o Senhor está aí do seu lado. E eu quero trazer uma palavra nesta noite, num trecho da palavra do Senhor, ali no livro de Gênesis. Nós sabemos que Gênesis é o livro onde tudo se inicia, aonde está a origem, aonde está a criação do mundo, aonde está a criação do homem, aonde está ali a criação da obra-prima de Deus, assim como o Senhor nos diz na sua palavra, que o Senhor fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, a qual nós que estamos aqui nesta noite, somos linhagem desta imagem, nós somos linhagem desta semelhança. E eu quero trazer para você ali no livro de Gênesis capítulo 3, no versículo de número 8, que nos diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, que diz assim: então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas eu quero me ater aqui no versículo, na primeira parte que diz assim, ou na segunda parte que diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Quando eu comecei a ler, quando eu comecei a meditar nesta palavra, a meditar neste trecho, eu tive a convicção e tive a certeza que o Senhor, quando Ele criou o homem, o Senhor, quando Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, Ele os fez, ou Ele o fez, para que Ele e Deus, criação e criatura, tivessem uma comunhão perfeita, vamos dizer assim, uma comunhão onde o Senhor, segundo a palavra diz, que o Senhor na viração do dia, Ele vinha para conversar com a sua criatura, Ele vinha para conversar com Adão, Ele vinha ali todos os dias para ver o que é que tinha acontecido, como é que estava a situação, para ouvir alguma coisa da parte de Adão, ou seja, era uma comunhão perfeita, era uma comunhão plena, era uma comunhão da qual o Senhor tinha prazer, o Senhor tinha alegria,
o Senhor tinha satisfação em descer do seu alto e sublime trono e estar ali com o homem no jardim do Éden, em estar ali conversando com ele. E eu não sei como era, mas eu começo a imaginar, eu começo a pensar, o Senhor chegando até Adão, o Senhor chegando ali conversando com ele, assim como um pai conversa com um filho conversa com o pai, o marido conversa com a esposa conversa com o marido, ou seja, uma conversa, uma relação sem nenhum embaraço, sem nenhum impedimento. E eu creio que era algo satisfatório para o coração do Senhor, era algo que alegrava o coração do Senhor, aquela comunhão entre o Criador e a criatura. E eu começo a imaginar o Senhor ali: Adão, como é que foi o seu dia? Vem aqui, vamos passear aqui pelo jardim, vamos ver o que é que tem aqui no jardim, vamos ver o que é que falta ainda para você colocar nome. Quem sabe era essa conversa: Adão, como é que foi o seu dia? O que é que você criou? Qual foi o nome que você colocou a tal planta, a tal árvore, a tal animal? Eu creio que era uma comunhão gostosa, era algo assim que o Senhor sentia prazer em estar ali com a sua criatura. Mas em determinado momento o Senhor, ele vem, ele começa a procurar Adão, ele começa a procurar a criatura, e quando ele nota, quando ele percebe, não que isso tenha surpreendido a Deus, porque não foi surpresa para o Senhor que aquilo iria acontecer, porque o Senhor já tinha traçado um plano, o Senhor já tinha preparado tudo. Mas o Senhor, ele chega para Adão e começa a conversar: Adão, onde é que está você? Adão, cadê você? E Adão estava escondido, Adão estava separado, ou seja, Adão já não tinha mais aquela comunhão com o Senhor, Adão já não tinha mais aquela comunhão com o seu Criador, Adão já não tinha mais aquela, vamos dizer assim, aquela liberdade para chegar diante do Criador. E ali começa então toda a história, começa então a desenvolver toda uma, vamos dizer assim, uma história longa que chega nos dias de hoje, que chega até o século 21. A palavra do Senhor, ela nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, todos nós nascemos já numa vida de pecado, nós somos consequência do pecado, nós somos consequência, vamos dizer assim, daquilo que o homem, ele fez de errado. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele sente prazer, Ele sente alegria, quando nós, a sua criatura, nós, a sua criação, nós chegamos diante dEle com liberdade para conversar com Ele, para termos acesso a Ele, para podermos falar com Ele, para podermos termos uma liberdade de chegar e pedir alguma coisa, de falar alguma coisa, mas sobretudo de pedir perdão pelos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores, não tem um que não seja, mas é o sangue de Jesus que nos dá o direito e a liberdade de entrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu verdadeiramente sou pecador, eu sou falho, mas o sangue do seu Filho Jesus, que foi vertido ali na cruz do Calvário, me garante este direito de entrar na tua presença. O profeta Isaías, ele fala para nós, ali no livro de Isaías 59:2, dizendo que o Senhor, Ele não tem a sua mão, vamos dizer assim, os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem as suas mãos estão encolhidas, mas os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. O nosso pecado, irmão, muitas vezes ele nos impede de chegarmos com confiança diante do trono do Senhor. O nosso pecado, muitas vezes, ele quer nos impedir de termos liberdade, de termos total acesso, de podermos chegar na presença do Senhor e sermos diante dele como um filho e ele ser como nosso pai. Ou seja, nós chegamos com confiança, o Senhor, ele nos recebe com amor, ele nos recebe com carinho, e ele não leva em consideração o tempo da ignorância, o pecado que nós cometemos, desde que nós chegamos com Ele, passando debaixo do sangue de Jesus. E eu começo a pensar, irmãos,
Eu fico imaginando que muitas vezes nós esquecemos deste precioso sangue de Jesus. Nós esquecemos que este sangue, irmão, que o sacrifício de Jesus por nós ali na cruz do Calvário, Ele não levou em consideração a nossa raça, Ele não levou em consideração a nossa posição social, Ele não levou em consideração a nossa posição financeira, Ele não levou em consideração o tamanho do nosso pecado, mas Ele tem levado em consideração a nossa sinceridade diante dEle, como é que nós chegamos diante dele. E como foi falado aqui pelo nosso pastor, onde é que nós estaríamos se não fosse a bondade, a misericórdia, o amor do Senhor nos alcançando a cada dia? Onde é que você estaria hoje? Talvez hoje, pelo fato de ser Dia das Mães, você estaria numa churrascada familiar. Não é pecado isso? É bom, gostoso. Está difícil, mas é bom. E quem sabe alguns estariam, já em decorrência dessa churrascada, já caído babando em algum lugar de ressaca, essas coisas todas. Mas pelo sangue de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, aleluia. Glorificando, exaltando, adorando, bendizendo, alegrando os nossos corações com a presença do Espírito Santo, alegrando os nossos corações com os louvores que foram entoados nesta noite e podendo dizer obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor não tem olhado para mim com um olhar de desprezo, mas o Senhor tem olhado para mim com um olhar de misericórdia. E hoje eu posso dizer, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou herdeiro do trono, eu sou herdeiro do reino, mesmo que aqui nesta terra eu esteja passando por situação difícil, mesmo que aqui nesta terra eu esteja passando por privação, mas eu tenho a certeza que o Senhor tem algo melhor para mim. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor, quando Ele criou o homem, quando Ele criou a raça humana, Deus criou o homem para o adorar. Deus criou o homem para ter uma perfeita e plena comunhão com Ele. Deus criou o homem para que ambos tivessem ali aquela comunhão saudável, aquela comunhão íntima, quem sabe, no sentido de que o Senhor podia falar com Adão e Adão falar com ele, mas o pecado ele entra e separa o homem de Deus. Muitos ainda estão separados do Senhor em decorrência do pecado, em decorrência deste mal que tem assolado o mundo todo, em decorrência de vários atos que têm desagradado ao Senhor, de vários atos que têm impedido o homem de ter esta comunhão com Deus, impedido o homem de estar próximo do Senhor. E muitos estão dizendo, olha, eu sou pecador, eu já não tenho mais solução para mim já não tem mais como, para mim já não tem mais jeito, eu acho que para mim eu não tenho mais o que fazer, mas acontece que nós que estamos aqui nesta noite, nós temos a solução para a vida de cada um desses homens, que é a palavra do Senhor. Aonde a palavra do Senhor chega, ali tem mudança. Aonde a palavra do Senhor penetra, o homem muda de atitude, a mulher muda de atitude. O Senhor tira aquele homem do monturo e o faz assentar entre príncipes, assim como nós que estamos aqui nesta noite. Outrora nós tínhamos uma vida de pecado, outrora nós vivíamos numa vida onde ninguém dava valor para nós, mas desde o dia que o Senhor nos aceitou, aleluia, a nossa vida mudou e nós passamos a viver em novidade de vida, e as coisas velhas ficaram para trás, e hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Conta-se a história que uma certa feita, Martinho Lutero, o homem que fez a reforma protestante, conta que ele teve um sonho, e naquele sonho ele chegava diante do Senhor, ele e Satanás chegavam diante do Senhor,
E Satanás começou a falar para o Senhor, dizendo: olha, este aí não tem jeito, para esse aí não tem solução, este aí não é digno de estar entrando no céu, este aí não é digno de pronunciar o seu nome, este aí não é digno de ser chamado como seu filho, porque ele é pecador, ele é falho, ele é alguém que não é merecedor. E começou a relatar ali uma série de pecados cometidos pelo Martinho Lutero, começou a relatar ali tudo aquilo que Martinho Lutero tinha feito, começou a relatar tantas e tantas transgressões que Lutero havia cometido, e no final ele falou: olha, não tem mais jeito. Aí Martinho Lutero pegou uma caneta e foi debaixo daquela relação ali de pecado e escreveu: mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus ainda tem poder para purificar, ainda tem poder para libertar, ainda tem poder para transformar, ainda tem poder para fazer do mais vil pecador um instrumento usado nas mãos do Senhor para ser um ganhador de almas. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que o homem não consegue fazer, aquilo que a autoridade não consegue fazer, aquilo que o juiz não consegue fazer, aquilo que alguém não consegue fazer, o meu Jesus, ele faz, irmão. Ele tem excelência em transformar vidas, em mudar, em voltar a ter uma comunhão com o homem, independente da situação que aquele homem passa ou passou. Para o homem, talvez alguém não tenha mais solução, né? Para o homem, talvez tal pessoa, olha, para aquele fulano, para aquela ciclana ali, o melhor que pode acontecer é morrer. O melhor que pode acontecer é deixar de existir aqui na terra. Para nós humanos, né? Para nós que olhamos com os olhos humanos. Mas para o meu Jesus, oh, aleluia, para aquele que morreu lá na cruz do Calvário, irmão. Quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ou quando ele olhou para nós que aqui estamos, né? Ele não viu um homem pecador, ele não viu só o pecado, ele não viu só falhas, ele não viu só limitações, ele não viu só, vamos dizer assim, manchas. Mas ele olhou lá dentro do seu coração e disse: este é para mim um vaso escolhido, esta é para mim um vaso escolhido, este aqui eu ainda vou usar na minha obra, esta aqui eu vou usar na minha obra, e eu tenho a certeza que ele vai ser bênção, que ela vai ser bênção, e que através dele ou que através dela, vidas serão transformadas, vidas serão mudadas, vidas ainda chegarão ao meu conhecimento, vidas ainda serão libertas das garras de Satanás, porque ele é um vaso escolhido, ela é um vaso escolhido, e este vaso vai dar muito fruto para a minha casa. Às vezes nós olhamos assim, limitando, né? Olhamos limitando, olhamos assim, dizendo: é para esse aí, não tem jeito não. Na hora que eu entrei aqui, estava entrando aqui na igreja, tinha um rapaz sentado ali, creio que ou bêbado ou drogado, estava sentado ali. E ele falou, entrou um irmão na minha frente, e ele falou para este irmão: ore por mim. O irmão entrou, e eu passei por ele, e o cumprimentei: oh, boa noite, cidadão, boa noite. E eu, depois que eu sentei ali, eu fiquei pensando: eu podia ter convidado esse cara para entrar para o culto, né? Podia ter chegado nele, conversado um pouquinho mais com ele e ouvir um pouco da história dele. Talvez seja isso que muitos que estão por aí nas sarjetas ou nas esquinas aí estão precisando, é de um pouquinho de atenção, irmão. E a igreja do Senhor que está aqui nesta noite, ela tem a melhor mercadoria para oferecer para estas pessoas que estão aí. E a melhor mercadoria não é ouro, não é prata, não é dinheiro, não é coisa material, não. A melhor mercadoria é dizer que Jesus o ama, que Jesus o pode libertar, que Jesus o pode transformar, que ele pode ser alguém que um dia vai ser um instrumento usado nas mãos do Senhor. E cabe à igreja que está aqui nesta noite desempenhar esta função. E eu fico pensando, hoje é culto de missões,
Parece que a igreja, irmãos, está mais ou menos assim, invertendo a ordem das coisas. Jesus falou: vinde a mim. Não foi isso que Jesus falou? E para a igreja, o que é que Jesus falou? Ide por todo mundo. Foi isso? Parece que hoje está invertendo, né? A igreja está esperando o vinde. Olha, vem o pecador, a igreja não tem mais desempenhado a função dela. Parece-me, eu não sei se é isso que está acontecendo. Parece que nós estamos aqui aguardando o vinde. Nós estamos esperando o pecador vir aqui. Mas a igreja do Senhor tem que desempenhar o seu papel, irmão. Nós temos que evangelizar, temos que pregar, temos que anunciar boas novas de salvação. Nós temos que convidar os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso lado, para ouvir a igreja, ouvir a palavra do Senhor. E se a igreja que está aqui não clamar, as próprias pedras clamarão. E como diz o apóstolo Paulo, agora me é imposta esta missão, e ai de mim se não anunciar o evangelho. O que a igreja do Senhor tem feito? O que a igreja aqui de Caçapava tem feito diante de tantas pessoas que estão separadas e distanciadas do amor do Senhor? João, capítulo 1, versículo de número 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para perdoar alguns pecados. Ele é fiel e justo para purificar apenas de algumas injustiças. É isso que está dizendo aqui. Não, aqui está dizendo que Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados, irmãos. Oh, aleluia! Eu começo a me imaginar. Eu começo a pensar, alguns anos atrás, eu nasci e sou criado em um berço evangélico, mas quando eu tinha a idade de 18 anos, mais ou menos, a gente vai para o quartel, né, pastor? E ali no quartel a gente começa a se envolver com algumas companhias, começa a se envolver com algumas amizades, começa a ver uma outra visão, começa a ter uma outra visão de mundo. E eu quase, mas o Senhor me segurou, aleluia, e me trouxe de volta e disse: o seu lugar é na minha presença, não saia da minha presença, porque um minuto que você sair da minha presença, talvez seja o tempo suficiente para que você não volte mais. E eu pude entender então, que eu tinha que voltar e ficar congregando firme e fiel ali, na presença do Senhor. E talvez eu fico pensando, e se eu tivesse saído, se eu não tivesse tido essa oportunidade, onde estaria eu nos dias de hoje? Onde você estaria nos dias de hoje, irmão, se o Senhor não te desse dado uma oportunidade de estar aqui nesta noite? Uma oportunidade de salvação, uma oportunidade para você abrir o seu coração e aceitar a Jesus, dizendo: olha, eu quero este Jesus na minha vida, eu preciso deste Jesus na minha vida, e não há outro nome o qual devemos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Uns batem para cá, outros batem para lá, mas a salvação está em Jesus. Quem sabe você está longe, distante dos caminhos do Senhor, separado do amor de Cristo. Mas hoje o Senhor diz para você, viu? Hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você ter um encontro comigo. Neste culto de missões, neste culto no qual as irmãs daqui a pouquinho, elas serão homenageadas. Quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje que o Senhor está tocando aí no seu coração. Quem sabe na sua casa. Quem sabe através de um outro meio aí. Você está ouvindo esta palavra e o Espírito Santo está falando ao seu coração. Está dizendo para você: olha, hoje é o seu dia, viu? O momento é hoje, a hora é essa. Não espere para outro dia. Não espere para amanhã ou para depois de amanhã, porque pode ser muito tarde. O Senhor, Ele chega ali no jardim do Éden e começa a chamar: Adão, Adão, onde é que você está? O Senhor sabia tudo.
Onde é que você está, Adão? E Adão, escondido no meio das folhagens, para, quem sabe, não mostrar o seu pecado. Quem sabe, para não envergonhar ou para não ser envergonhado por Deus. E ele fica quietinho ali, escondido, achando que o Senhor não iria ver. O pastor pode não ver, irmão. O líder pode não ver. Alguém humano como você pode não ver, mas o Senhor está te vendo aonde você está. Aonde você está, o Senhor está te vendo. Ele conhece a sua atitude, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu levantar. E como diz o salmista no Salmo 139, ele diz assim: Senhor, para onde é que eu vou fugir da tua face, Senhor? Senhor, para onde é que eu vou? Aonde é que eu vou me esconder? Se eu for lá no fundo do mar, o Senhor está lá. Aonde quer que eu esteja, o Senhor está me vendo. Não tem como escapar. O que eu estou dizendo para você nesta noite, meu irmão, meu amigo, é que não adianta você querer fugir da presença do Senhor, não adianta você querer fugir daquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque aonde você está, o Senhor também está ali. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Adão, ele percebe que não dá para escapar, ele começa a argumentar. Ele começa a querer achar uma maneira de fugir, joga nas costas da mulher. Se fosse coisa boa, Adão ia falar que era ele, mas como era coisa ruim, ele falou que era a mulher. É complicado, né? Se fosse bênção, ele falou: ô Senhor, foi eu que fiz. Ô Senhor, se fosse um elogio, sou eu, Senhor, foi eu que fiz. Mas como era uma coisa meio ruim, Senhor, não, se foi a mulher que o Senhor me deu. E joga nas costas de Deus ainda o pecado. Foi a mulher que o Senhor me deu. Só faltou ele falar: eu não pedi mulher nenhuma para o Senhor me deu, então agora está aí a consequência, né? Mas o Senhor então já tinha preparado toda a situação, já tinha preparado toda uma válvula de escape, assim como o Senhor tem preparado para nós nos dias de hoje, irmão. Por maior ou por pior que seja o seu pecado, assuma a sua responsabilidade, assuma e diga: Senhor, eu pequei e eu não sou, quem sabe, alguém que mereça a tua bondade, a tua misericórdia, mas o Senhor também, Ele diz para você que a minha misericórdia é a causa de você não ser consumido. É por isso que hoje o Senhor ainda te dá uma oportunidade para entregar a sua vida a Ele, para dizer: Senhor, não olhe para a minha limitação, não olhe para os meus problemas, não olhe para os meus pecados, mas veja se há em mim, lá dentro do meu coração, algo que ainda pode ser usado pelo Senhor. Oh, aleluia! O Senhor está dizendo nesta noite, Ele ainda continua buscando vidas para a salvação. Ele ainda continua buscando os pecadores para um dia estar com Ele ali no céu, irmão. E eu posso dizer, aleluia, que da mesma forma que o Senhor tem alcançado essas vidas que estão aqui nesta noite, quem sabe você que está aí sem esperança, quem sabe você que está aí sem a certeza de como é que vai ser, o que o Senhor tem preparado para você. É hoje que o Senhor está dizendo para você: olha, hoje é o dia aceitável, ao ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Esta mensagem é uma mensagem evangelística, é uma mensagem que deve falar ao coração dos pecadores e quem sabe até mesmo daquele que já está meio afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você está aí desanimado, está achando que já não tem mais jeito, mas o sangue de Jesus, aleluia, Ele ainda purifica, Ele ainda transforma, Ele ainda liberta, Ele ainda muda, Ele ainda regenera, Ele ainda levanta, Ele ainda faz daquele homem que já não tem mais esperança, um homem cheio de esperança. Para aquele homem que está morto nos seus delitos e nos seus pecados, o Senhor, através do seu sangue, ressuscita este homem e o faz caminhar, e o faz andar, e o faz ser um instrumento, um vaso, um ganhador de almas para o reino do Senhor.
É isso que o Senhor está dizendo para você nesta noite. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa como é que está a sua situação diante do Senhor. O que importa é que o Senhor ainda quer ter um encontro com você. Ouvi uma frase, e essa frase diz o seguinte: não é o pecado que vai levar o homem para o inferno. Mas não é o pecado que vai levar o homem para o inferno. O que vai levar para o inferno é ele não aceitar a graça redentora do Senhor. É ele não aceitar o perdão de Jesus. É ele não reconhecer o sacrifício de Jesus. O seu pecado pode ser até grande. O seu pecado talvez seja um pecado que é até vergonhoso de falar. Mas o sangue de Jesus, aleluia, se você entrar pelo caminho do perdão, se você entrar pelo caminho da reconciliação, tenha certeza que o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E Satanás pode chegar diante do Senhor e dizer: mas aquele ali não tem mais jeito, aquele ali pecou, aquele ali fez tal e tal coisa. O Senhor vai dizer: mas o sangue do meu filho Jesus ainda purifica, ainda muda, ainda transforma, ainda liberta. Aleluia. O sangue de Jesus é aquele que reconcilia o homem com o Senhor. Que Deus possa vos abençoar nesta noite e que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao seu coração. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus por esta palavra. Mas entendo que tem algo que ainda fica perdurando e precisa ecoar no nosso coração. Versículo 9 do capítulo 3, que foi lido pelo nosso querido pastor. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: onde estás? Adão, onde é que você se encontra? Adão diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Talvez essa seja a situação, onde você sabe que Deus está falando, você consegue perceber que Deus está presente, mas fica com vergonha. Mas o que eu fiz, o que eu tenho feito, o que tem acontecido? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não importa o nosso passado, e de repente esse passado está bem recente. Talvez tenha sido hoje à tarde, hoje pela manhã, ou aconteceu algo ontem, não interessa. Jesus está chamando e ainda pergunta: onde estás? Pare de se esconder. Eu peço à igreja que coloque-se de pé em nome de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 45 diz: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Estava sobre Jesus todos os nossos pecados. Estava sobre ele. E não teríamos solução se não fosse Jesus Cristo nascer da sua mãe terrena Maria, mãe tão especial. Ela achou graça diante de Deus, e através dela Jesus Cristo veio ao mundo. Esse nascimento virginal
cresceu, viveu, operou milagres, cumpriu a lei, foi justo, mas foi condenado, mesmo sendo justo, porque eu e você não tínhamos condições, não conseguiríamos vencer o que ele venceria. Versículo 50, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Jesus Cristo nos garantiu vitória, Jesus Cristo nos garantiu salvação, nos deu a possibilidade de estarmos nele, de estarmos com ele. Mas ele fez logo depois algo mais extraordinário ainda, onde 3 dias depois de sua morte, ele ressuscita. Todo o poder no céu e na terra estava sobre ele. É pelas suas pisaduras que nós somos sarados. Não existe outro meio, não existe outra forma. Não existe filosofia humana, não tem condições piedosas em nós mesmos para que isso aconteça. É Jesus Cristo, o Senhor, que nos transforma. Que existe possibilidade de transformação. Onde estás? A pergunta continua ecoando. Essa noite é noite de salvação para a sua vida. É noite de salvação para a sua alma. Você que está nos assistindo também. Se você quer dar esse passo na direção de Jesus, eu vou te pedir para que levante a sua mão como sinal de aceitação. Eu e esta igreja queremos orar por você. E enquanto você está pensando e lutando, porque eu sei que o Espírito Santo está trabalhando aí na sua vida, a estes que estão nos assistindo pela internet, da mesma maneira vai esse convite a você. E se você quer dar esse passo na direção de Jesus, coloque as suas 2 mãos sobre o seu peito, e nós vamos estar orando por você. Alguém para Jesus, levante a sua mão como sinal de aceitação aqui na igreja. Nós queremos orar por você. Aproveite hoje, aproveite agora. Não é um conto, não é uma questão de apenas religião, mas sim de verdadeiramente ter Jesus em nós. E aí sim, a possibilidade de mudança, a possibilidade de uma vida diferente, a possibilidade da eternidade em Cristo, porque todos nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas Jesus Cristo nos dá a oportunidade de salvação. Alguém para Jesus, você que está nos assistindo, nós vamos orar com a igreja. A gente não te conhece, está assistindo pela internet, a gente não sabe quem você é, mas eu sei que Jesus Cristo, através do seu Espírito, está aí, junto de você, onde quer que você esteja, seja qual for o dia, se é agora ao vivo, se vai ser depois, não interessa. O fato é que você está ouvindo a palavra de Deus, e se isso tem tocado o teu coração, entregue-se ao Senhor. Curve a sua cabeça, igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, pela tua morte na cruz do Calvário, onde nos dá a possibilidade de estarmos em Ti para a vida eterna. Obrigado, Senhor, que nós possamos reconhecer-Te como o único Senhor e Salvador de nossa vida, que nós possamos colocar diante de Ti, perdoa-nos, Senhor, nosso pedido de perdoa os nossos pecados. Reconhecemos, Senhor, o nosso pecado e queremos o Teu perdão. Escreve, Senhor, o nosso nome no livro da vida. Espírito Santo, toca estas vidas para a glória do Teu nome, e que possam encontrar em Ti, Senhor, salvação sempre. Obrigado, Jesus, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Que cada um de nós aqui, que já recebemos a Ti, Jesus Cristo, não nos esqueçamos da real importância de nos mantermos em Ti, debaixo do Teu sangue poderoso, sendo lavados e redimidos, porque só em Cristo Jesus, através do Seu sangue, somos salvos.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade. Em o nome de Jesus oramos a ti. Amém. Amém. Você pode se assentar aqui.